Muito bem, pessoal. Tudo bem, vamos lá, vamos continuar direito constitucional. Quero primeiramente agradecer aos elogios, tenho recebido elogios pelo WhatsApp, também pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube. Pessoas agradecendo aí pela iniciativa. Eu que agradeço, né? Vocês querem estudar, eu quero ajudar, vai dar tudo certo, tá bom? Então aproveita ao máximo, eu peço que continue estudando, leia. Aqui é só um suporte, mas você só vai aprender mesmo você lendo, buscando, pesquisando, indo a fundo, beleza? Vamos lá. Artigo 37 diz o seguinte: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes, tá? Da União, dos Estados, do Federal e dos municípios obedecerá aos princípios quais? Isso você não pode esquecer. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Campeões de concursos, tá? Concursos federais, quem faz, como eu faço, concurso federal, isso cai direto nas provas de alguma maneira, tá? De alguma maneira cai na prova. Às vezes ele pede os conceitos, às vezes ele pede para você dizer se ele realmente é se ele é um princípio explícito, tá? Isso a gente vai ver também na parte de administrativo, se der tempo. Pretendo fazer um vídeo sobre administrativo, nós vamos falar, esse aqui que está na Constituição que você está lendo aqui, no artigo 37, são os chamados de princípios constitucionais explícitos, ou seja, estão explicitados, eita, português está enrolando tudo aqui, então estão explicitados na Constituição Federal, tá bom? Está explícito, ou seja, está aqui claramente na Constituição, mas tem outros que estão implícitos, que nós vamos ver na oportunidade quando falarmos sobre direito administrativo. Então, esse aqui principalmente cai muito em prova. O que ele pode perguntar? Ele pode perguntar quais são os direitos explícitos, ou então colocar lá sobre os princípios, né, direitos não, princípios, sobre os princípios abaixo, quais são explícitos. Você tem que saber diferenciar qual é o explícito, qual é o implícito, isso a gente vai ver em outra aula, mas os explícitos aqui você não pode perder de vista. Campeão de concurso, pode cair tanto em constitucional como em administrativo, e pode ter certeza, é muito provável que uma dessas vai cair, ou em constitucional ou no administrativo, e um dos dois vai cair alguma coisa de princípio. Você anote aí, hein? Se não cair, gente, é muito difícil não cair. É muito difícil não cair, é muito provável que caia. Se não cair em constitucional, certamente em administrativo vai cair, tá bom? Então, memoriza aí, ó, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vamos primeiramente tentar um modo de decorar isso. Como é que ele decora isso? Um método muito conhecido, quem estudou curso federal deve conhecer, é esse método aqui, olha. LIMPE. Você vai escrever a palavra LIMPE. L-I-M-P-E. Ou como costuma falar. L-I-M-P-E. LIMPE. Esse é o que a gente vai utilizar para memorizar. Vamos utilizar o mnemônico, como é chamado. Mnemônico utilizado para memorizar os 5 princípios da administração pública explícita, no artigo 37 da Constituição Federal. Legalidade, LIMPE, L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. Fica mais fácil decorar, né? LIMPE. Se alguém perguntar na prova, lá quais os princípios explícitos, você colocando a palavra LIMPE, com certeza na hora você vai lembrar. Anota lá em cima, LIMPE. Eu costumo fazer isso. Numa prova que eu fiz há um tempo atrás aí, caiu isso, eu anotei lá em cima da prova, LIMPE, que eu ia olhando, analisando direitinho para ver se algumas daquelas situações se enquadrava no que estava explícito. Então é só colocar LIMPE, desde que você, claro, memorize isso. Legalidade, o que é legalidade? Legalidade é tudo deve ser feito conforme a lei e somente conforme a lei. Ao contrário do particular, a administração pública ela não pode fazer nada fora da lei. Tudo que ela faz tem que ser mediante a lei. Nós, da Constituição de Particulares, podemos fazer coisas que não estão na lei desde que não sejam ilegais. Ou seja, você pode fazer alguma coisa. Não sendo ilegal, pode fazer. Agora, a administração pública, não esqueça disso, ela só pode fazer, na verdade, o que está dentro da lei, estabelecido em lei. Se não estiver na lei, mesmo que não seja crime, não está na lei, ela não
pode fazer. É o princípio da legalidade. Tudo é feito mediante lei. Tudo é mediante lei. Impessoalidade. Impessoalidade, o que é impessoalidade? Tudo tem que ser feito para o interesse público. O interesse da administração pública não é pessoal, não é favorecer ninguém. É favorecer todos. É favorecer, no geral, o interesse público. Então, quando existe um conflito de interesse, quando o interesse é pessoal, esse ato pode ser invalidado. É o interesse que não é do público, mas o interesse pessoal. Então, é um ato duvidoso que não pode ser praticado pela administração pública. Moralidade. Moralidade é o dever, principalmente do agente, manter uma conduta moral. Uma conduta moral dentro da moralidade, dentro dos padrões morais que é exigido pelo poder público. Publicidade. Publicidade é a questão de você não, da administração pública, no caso. Gente, me desculpem ficar meio enrolado, porque eu não sou professor profissional. Me perdoem, por favor. Publicidade. Os atos da administração pública devem ser públicos. Devem ser públicos. Ok? E a publicidade, ela tem ressalva? Tem ressalva. Esses atos devem ser públicos desde que essa publicidade não venha atrapalhar, interferir na segurança ou então, de algum modo, interferir na administração. Ok? Ou seja, você não vai publicar algo que vá comprometer o serviço público. Como um caso de segurança, por exemplo, sigilo. Você não vai fazer isso. Então, publicidade é o que? Os atos são públicos, tem que ser publicado. Ah, fechou convênio com empresa tal, tem que publicar. Publica onde? No Diário Oficial da União. Tem que publicar. Outro detalhe, pode publicar também em meios de comunicação? Pode. Com um detalhe, não pode colocar o nome, fere o princípio da impessoalidade, tá? Quando você vê propaganda a respeito de alguma prefeitura, um governo estadual ou federal, não pode ali conter nada falando sobre aquele ali. A gente vai ver mais adiante isso, tá? Nada pode constar falando sobre o governo em si, sobre o prefeito, sobre o governador, sobre o presidente. Tem que estar ali falando somente das obras e do governo, da administração. Isso aí feriria o que? O princípio da impessoalidade. Ou seja, pode publicar? Pode publicar. Mas desde que não seja algo pessoal. Tem que ser algo voltado somente para a divulgação. Eficiência é o nome de estudo, né? O serviço público tem que ser eficiente, não pode ser demorado, não pode ser amarrado, enrolado, complicado. Não, tem que ser eficiente, tem que procurar ao máximo a eficiência. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros. Tá? Então, os cargos públicos, os cargos e empregos, empregos e funções são acessíveis aos brasileiros e também aos estrangeiros, na forma da lei. Tá? Na forma da lei, porque existe legislação para poder amparar determinadas situações particulares, estão na forma da lei, como eu falei, né? É o princípio da legalidade, tem que estar na lei, tá bom? Cargo, emprego e função pública. Existem diferenças? Existe. Eu creio que aqui eu não vou precisar falar desses pormenores, porque ele não vai cair. Mas só para efeito de conhecimento, por exemplo, emprego público é o emprego público. Quem trabalha em empresa estatal é o empregado público. Por exemplo, quem trabalha na Caixa Econômica, quem trabalha no Banco do Brasil é empregado público. Uma função pública, alguém que está exercendo ali uma função em algum órgão ou setor público. E um cargo pode ser um cargo de secretário, um cargo de administro, um cargo de procurador, enfim. Então aí os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis a todos, brasileiros e estrangeiros. Claro que na forma da lei, tá? Porque tem lei que proíbe determinados cargos, por exemplo, nas mãos de estrangeiros. Isso não vem ao caso porque na sua prova não vai pedir. Inciso 2, nós estamos no inciso 1 aqui do artigo 37, inciso 2. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, de provas ou de provas de títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei
de livre nomeação e exoneração. Então, regra geral, é para nomear alguém, um emprego, função pública ou cargo público, tem que passar por um concurso público. Você que quer entrar na PM, você vai fazer o concurso público, passar por todos os testes, as provas, enfim, e você vai ser nomeado, concursado, vai ser nomeado e vai assumir a função pública. Detalhe, né? Você vai ser investido a função, tá? De acordo com... Tem que passar no concurso público, beleza? Mas isso é regra, mas tem exceção. Tem exceção. Ressalva o quê? Os cargos, as nomeações para cargo em comissão declarada em lei. Quais seriam esses cargos em comissão? Foi o que eu falei. Ministro, secretário, assessor. São cargos públicos que podem ser nomeados em comissão. É lei de livre nomeação e exoneração, ou seja, o Temer colocou lá os ministros que ele quis colocar e ele pode tirar na hora que ele quiser. O prefeito coloca os secretários que ele quer colocar e pode tirar na hora que ele quiser. O governador coloca os secretários dele, pode tirar na hora que ele quiser, ou seja, o cargo é livre de nomeação e exoneração. Então, fora esse caso, regra geral, qualquer agente que assuma o serviço público tem que ser concursado. Quanto a isso, não tem mistério nenhum. O mistério, como eu digo para você, é você atentar para isso, porque a sua prova pode dizer assim, todos os cargos ou funções públicas ou emprego público depende de aprovação. Não, todos não. Tem exceção, que é o cargo em comissão. Tá? Então a tua prova pode trazer isso aí, pode te confundir, dizer que todos os empregos e você, não, beleza, isso mesmo, tá certo. Não, não tá certo. Existe exceção, que é o cargo em comissão. Não esqueça disso, por favor. Lembre dos ministros, lembre dos secretários, enfim. 3. O inciso 3. O prazo de validade do concurso será de até 2 anos, prorrogável por uma vez por igual período. Detalhe, será até 2 anos, não necessariamente serão 2 anos, até 2 anos. Se o concurso ele fala para você que é 1 ano, então vai valer 1 ano. Agora o máximo que ele pode dizer para você que é o prazo são 2 anos, não pode extrapolar 2 anos, certo? Ele pode ser prorrogável por quê? Por igual período. Se foi por 1 ano válido, por mais 1 ano. Se for por 2 anos, por mais 2 anos. Sendo o período igual ao que foi estabelecido dando prazo de validade, pode ser prorrogada por uma única vez. Inciso 4. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de prova de títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir ou o cargo ou o emprego na carreira. É muito simples, aqui também não tem mistério, né? Durante o prazo improrrogável, previsto no edital. Então, o prazo improrrogável, não tem como prorrogar mais. Já alcançou ali o tempo que foi estabelecido e já foi estendido. Durante esse prazo, diz aqui o inciso, que os concursados anteriores, né, eles vão ter prioridade, né? Aquele aprovado em concurso de provas será convocado com prioridade sobre quem? Sobre os novos concursados. Então você passou um concurso público, digamos que vai ser válido por 2 anos, eu não lembro agora no edital de vocês como é que está, mas digamos que é 2 anos. Então, de repente é prorrogado por mais 2. E nesse interim é feita uma prova novamente para os novos concursados do próximo concurso. Durante esse período, antes de vencer o prazo, você tem prioridade de ser chamado antes mesmo que foram aprovados no último concurso. Ou seja, você tem prioridade em relação aos novos concursados. Beleza? Muito claro isso, também não tem mistério. Inciso 5. As funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidor de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Vamos lá? Muita calma, o que quer dizer isso? Nossa, texto longo, complicado. Não, é facinho. Olha só, as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os em comissão, eles são para quem? Eles são atribuições de direção, chefia, exclusivamente, destinam-se a atribuição de chefia e assessoramento. O que é a função de confiança? Vamos diferenciar. A função de confiança é aquela que você assume
dentro de uma carreira efetiva. É o que está dizendo aí, exercidas exclusivamente por servidores urbanos de cargo efetivo. Por exemplo, eu trabalhei em escola pública estadual, passei no concurso da SEDUC, e aí eu era assistente de secretaria, ou assistente administrativo, não lembro bem qual era a função, qual era o cargo, na verdade, né? O cargo. A função que eu adquiri lá foi a função de secretário de escola. Então acontece, a função gratificada, a função de confiança, ela é dada para quem? Para quem está no cargo efetivo. Eu passei em concurso, eu era efetivo, então a função de confiança era para mim na condição de efetivo, tá bom? E o cargo em comissão? Agora o cargo em comissão é diferente, é aquele caso que eu falei para você, é o caso do secretário, é o caso do ministro, enfim, é assessoria, é outra situação diferente. Detalhe, ambos os casos, tanto o de confiança como o cargo em comissão, eles serão destinados apenas a cargo de chefia. Ou seja, você só pode ser nomeado para ter uma função de confiança ou para ter um cargo de comissão, se essa função ou esse cargo de confiança, essa função de confiança ou esse cargo de comissão for de chefia, direção ou assessoramento. Ou seja, você tem que ser assessor, diretor ou chefe. Se não for nada disso, não pode ir regular. Simples, gente, não tem mistério. Tá? É só lembrar que função de confiança e cargo em comissão só é para quem? Para quem é chefe, diretor ou para quem é assessor. Simples assim. 6. É garantida ao servidor público civil, tá? Muito cuidado, civil, o direito à livre associação sindical. Porque tua prova ela pode vir dizendo assim, é garantido ao servidor público civil e militar. Ou então ao servidor público militar. Não. Ao servidor público civil, é o que está dizendo aqui. Muita atenção, muita calma nessa hora. Vamos fazer aqui um comentário rápido sobre o inciso anterior. O que pode cair, Jesus, mais inciso anterior? Anterior, ele pode pedir essa lei mesmo como está escrita aqui. Ou ela pode também pedir, ela pode tentar também pedir para você, ela pode colocar somente uma informação e perguntar para você se é correta ou não. Tipo assim, colocar lá as funções de confiança e omitir os cargos em comissão. Função de confiança, exclusivamente para os servidores, ocupantes, a ser preenchido para o servidor, tal. Ou seja, ele vai omitir, fazer aqui para ficar mais fácil, digamos, ele vai falar só do cargo aqui de confiança e vai omitir aqui, por exemplo, ele não vai colocar isso aqui, cargo efetivo. Ele vai dizer para você, está correto afirmar, ele vai colocar todo o texto, exceto tirando uma parte, por exemplo, comissão. Ou então tira a função de confiança e coloca somente a de comissão. Então tenha cuidado aí, principalmente nisso, né? Dá uma lida aí 2, 3, 4, 5, 6 vezes aí, para você não se perder e lembrar direitinho. Aqui o que pode cair diferente é o quê? É substituir civil por militar, ou colocar militar e civil, quando a lei só fala, o inciso 6 só fala que é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Tá? Então tem uma lei específica para quê? Para o direito de greve, é o que está dizendo aqui. A lei reservará percentual. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Ou seja, também os portadores de deficiência têm também critérios para admissão, certo? A lei estabelecerá nos casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária excepcional de interesse público. Aqui é uma outra coisa que pode cair na tua prova. Ele diz que a lei vai estabelecer sempre a lei, né? Porque lembra do princípio da legalidade. A lei vai estabelecer casos de contratação por tempo determinado. A regra é que você só é contratado pela administração pública por meio de concurso. Mas em alguns casos, vou citar aqui, digamos em um caso de epidemia, que precisar de mais agentes, de mais médicos, aí é solicitado aí, em caso de emergência, uma contratação temporária de profissionais para poder atender necessidade. O caso do IBGE também. O IBGE
ele todo ano faz ali um censo, então precisa de um contingente maior. Então, temporariamente é contratado um grupo de pessoas, uma quantidade X de pessoas, para atender aquela demanda temporária. Então, aquelas pessoas não vão ficar efetivas, até porque não tem o que elas fazerem durante o outro período fora aquele ali. Então, a lei vai estabelecer aí uma condição onde a administração pública ela vai poder se contratar por tempo determinado. Então, aqui é uma exceção. Então, se eu estou provocar ir lá, de maneira nenhuma será contratado por tempo determinado. Errado. Pode sim. Em alguns casos que a lei estabelece. Você tem aqui para vocês alguns exemplos. Tá bom? É só lembrar disso. Que em alguns casos a lei vai estabelecer essa contratação por tempo determinado. Tá bom? A remuneração de servidores de subsídio que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada iniciativa privada em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem extinção dos índices. Ele está dizendo aqui, claro, que a remuneração elas poderão ser fixadas por quê? Por lei específica. Tá? Vai ter lei que vai especificar e essa lei ela vai assegurar também a revisão anual desses valores. Aqui é importante, isso aqui é conteúdo de prova. Inclusive a FADESP ela pediu na prova superior a única questão, só 3 questões da FADESP sobre constitucional. Foi até uma prova não sei se foi uma prova, acho que foi de direito ou coisa do tipo. Então a prova ela dizia, ela pedia algo relacionado a isso aqui. Eu vou mostrar para você aqui, olha. A inciso 11, né? A remuneração e subsídio de ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional dos membros de qualquer poderes da União, Estado, Distrito Federal e municípios, detentores de mandato eletivo e os demais agentes, quer dizer, todo mundo, político, e os proventos, pensões ou outras espécies, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder subsídio mensal em espécie de quem? Dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Primeira coisa, lembra aí, regra, qualquer dos poderes. Você está provando de ser, somente a União não poderá exceder. Não, qualquer dos poderes. União, Estado, Distrito Federal, município. Nenhum pode exceder. Tá? Outro detalhe também, qualquer tipo de remuneração. Primeiramente, qualquer agente, pode ser agente político, considerado, né, por exemplo, agente político, pode ser um político, pode ser uma pessoa temporária, pode ser quem for. Qualquer mandato eletivo, os demais agentes, quer dizer, todo mundo que tiver, e também qualquer provento, pensão, remuneração, qualquer tipo de pagamento. Se a tua prova quer dizer lá, não pode exceder, a remuneração pode exceder, exceto pensão. Não, qualquer tipo de remuneração não pode exceder, tá? Agora vem um detalhe melhor. Aplicando-se como limite dos municípios o subsídio do prefeito, tá? Para o município, qual é o limite? Do prefeito. Do Estado é o subsídio de quem? Do Estado, do Distrito Federal, do governador. E no executivo, dos deputados estaduais, distritais, do legislativo, do subsidiário. Desculpa, eu tinha preguiça de ler, né? Aqui, os subsídios dos deputados estaduais, distritais, do âmbito do Poder Legislativo e os subsídios dos embargadores do Tribunal de Justiça. Ele fala aqui uns detalhezinhos, limitado, 90 inteiros. Geralmente esse detalhe aqui, ele não cai na prova, geralmente não, mas eu peço que você leia também esse inciso que é muito grande, por mais de uma vez, 3, 4, 5 vezes, quantas forem necessárias. Mas que você deve atentar. Atente primeiro, qualquer dos poderes, tá bom? Qualquer função, qualquer agente, qualquer agente político, público ou em quem seja, não pode exceder. Qual o subsídio teto aí geral? O STF. Mas qual o limite do município? É o subsídio do prefeito. Então, o servidor não pode ganhar mais que o prefeito, tá? Distrito Federal, município, olha, Distrito Federal, estados, o governador, ninguém pode ganhar mais que o governador. E no âmbito do executivo, deputados, distritais, etc, etc. Quem é? É o desembargador de justiça, tá? E no âmbito judiciário, né? Os procuradores, defensores, tal, subsídio do Ministério dos Ministros do Supremo, né? É bom dar uma lida com calma, mas isso aqui é só para você ter uma ideia mais ou menos. E geralmente pede na prova, pede sim.
Pede sim. Então lê com cuidado, com cautela, mas o básico que você tem que lembrar mais ou menos é isso que eu acabei de falar. Beleza? Os vencimentos dos cargos, inciso 12, dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos do Poder Judiciário, do Poder Executivo, tá bom? Então aqui, ó, esse aqui, Judiciário e Legislativo, não pode exceder o Executivo, tá? Não pode exceder, é isso que quer dizer, não pode ser superior, não pode ganhar mais. Então, quem trabalha para o Legislativo e para o Judiciário não pode ganhar mais que o Executivo, tá? Quem trabalha na Câmara ou no Senado não pode ganhar mais que o Executivo, que é o presidente no caso. É vedada, parágrafo 12, é vedado, parágrafo não, inciso 12, é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórios para efeito de remuneração pessoal do serviço público. Não pode haver vinculação. Não pode haver vinculação. É o que ele está dizendo aqui, né? Eu creio que ele não vai te pedir isso aqui detalhadamente. Só está te falando que não pode vincular ou equiparar nenhuma espécie remuneratória pessoal ao serviço público. Então é público, certo? 14. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados. Agora isso aqui, muita atenção, gente. Isso aqui também é uma coisa que pode cair na tua prova. E eu tenho quase certeza que se cair alguma coisa sobre o inciso 11, isso aqui pode cair junto para te confundir. O que ele está dizendo aqui, ó, os acréscimos pecuniários percebidos por servidor não serão computados nem acumulados para fins de acréscimos ulteriores. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor não serão computados nem acumulados para fins de acréscimos, condição de acréscimos ulteriores. Quer dizer isso? Se você recebeu algum abono pecuniário, alguma, digamos, indenização, alguma coisa pecuniária, ele não vai ser computado para você receber ele depois. Exemplo, você não vai receber ele na aposentadoria, certo? Aquele valor que você recebeu, pronto, recebeu, acabou. Não vai ser computado para continuar recebendo ele no caso de aposentadoria, por exemplo. É isso que você tem que saber, tá? Então lembre da palavra acréscimos pecuniário, não serão computados nem acumulados para fim de concessão de acréscimos ulteriores. Então não vai computar em acréscimos depois, tá? Os subsídios e vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos 11 e 14 deste artigo. O 11 a gente viu que é aquela questão dos valores, né? Nesse caso, os valores o teto, né? Então, quer dizer, se tiver um teto maior do que estabelecido, então tem que fazer sim a redução, porque ele está sendo inconstitucional. Então vai reduzir, tá? E o 14, qual é o 14? 14 é essa aqui da questão do abono pecuniário. A gente acabou de ver, né? Que é sobre a questão do pecuniário. Então são redutíveis, exceto quando acontecer esses dois casos, ok? Percebe-se lá que o cara recebeu uma coisa de abono pecuniário, como está dizendo, acréscimo pecuniário aqui. E aí percebe isso, então vamos reduzir, porque isso aqui está errado. É lícito sim. Então no caso de 14, 11 e 14 é lícito sim. Agora fora isso, né, são irredutíveis. É vedada, inciso 16, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso disposto no inciso 11. Ou seja, a questão dos valores, dos tetos do salário, tá? Inciso 11. O que é lícito? A de 2 cargos de professor, a de 1 cargo de professor com outro técnico científico, ou a de 2 cargos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Aqui cai sim. Inclusive na FADESP, essa mesma prova que eu peguei, essa questão que eu falei para você que durante esse vídeo, eu também peguei uma questão dessa que caiu na prova, tá? Então pode cair na prova sim, é um objeto muito interessante para a prova. É vedada a acumulação remunerada, a regra é essa, você não pode trabalhar em 2 locais públicos, ou seja, por exemplo, trabalhar no município e no estado, ou no governo federal no estado, ou no governo federal no município, enfim, você não pode acumular 2 funções públicas, certo? Em 2 cargos públicos, na verdade, função não, cargo. Não pode acumular 2 cargos públicos, tá? Mas tem exceção. Qual é a exceção? Primeiramente, tem que ter compatibilidade de horário, tá?
Tem provas que caem, já fiz provas que caem assim, mesmo incompatível horário. Não, tem que ter compatibilidade horária, é um bom senso, né? Como é que você pode estar em dois lugares ao mesmo tempo? Não, você não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então tem que ser compatível horário. Observado em qualquer caso o disposto no inciso 11. Então quer dizer, não pode exceder aquele teto que o inciso 11 exige, tá bom? De maneira alguma. E ele fala quais são os cargos que são possíveis acumular. Quais são? A de 2 cargos de professor, 2 cargos de professor, a de 1 cargo de professor ou com outro técnico ou científico, ou, presta atenção no ou, hein? Ou seja, o cara vai ser professor ou técnico, ou vai ser professor ou científico, tá? Não dá para ser técnico ou científico, não. E a última opção C, a última do inciso, né? A de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Aí é o seguinte, você tem que decorar isso aqui, tem que decorar, porque tua prova vai pedir, tá? Tua prova vai pedir. Ela pode pedir, na verdade, não sei se vai pedir, mas ela pode pedir isso aqui. Vamos lá, de 2 cargos de professor. 2 cargos de professor. Pode acumular? Pode acumular. 2 cargos de professor. A de 1 cargo de professor, de outro técnico ou científico. Ou então, a de 2 cargos ou empregos privativos profissionais de saúde. Ou seja, o cara é médico, ou a pessoa lá é enfermeiro, enfermeira, médico, médica, pode acumular sim. Então, fora esses, está proibido o acúmulo de funções e empregos públicos, seja em qualquer esfera, que nós veremos isso aí no próximo vídeo. Um abraço a todos, obrigado, e eu repito, gente, alguma dúvida, alguma pergunta que eu possa ajudar? Jesus, mano, ficou bem esclarecido, quero saber, pode deixar mensagem aí, descrita aí no vídeo. Você que está no WhatsApp, pode mandar mensagem no WhatsApp, ou mesmo mandar aí na página do Facebook, enfim, fique à vontade, estaremos aqui para, na medida possível, do que pouca gente sabe, porque eu repito, eu não sou professor profissional, gente, eu sou um estudante igual vocês de concurso, tá? Só estou aqui distribuindo um pouquinho mais de conhecimento que eu adquiri devido aos estudos, para que outras pessoas também venham ter acesso, beleza? Qualquer dúvida, pode procurar a gente. Um abraço e até mais, até o próximo vídeo.